Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, vamos dar continuidade ao livro que estamos seguindo, uma introdução sucinta a algoritmos de aproximação. Já vimos o capítulo 1, introdução, capítulo 2, algoritmos clássicos, capítulo 3, método primal, capítulo 4, método dual, capítulo 5, método primal dual, capítulo 6, algoritmos probabilísticos. Vamos ver hoje o capítulo 7, programação semidefinida. Vamos apresentar aqui uns slides à parte sobre esse problema do corte máximo, onde aplicaremos programação semidefinida para obter um algoritmo aproximativo. O problema do corte máximo é o seguinte: dado um grafo G com peso WJ não negativo em cada aresta, o objetivo é obter um corte de peso máximo do grafo G, ou seja, uma partição AB do conjunto de vértices, então que seja máxima a soma dos pesos das arestas passando entre A e B. O algoritmo de 1967, o algoritmo de Paul-Erdős, Max-Cut-Erdős, para cada vértice V do grafo, nós colocamos o vértice V em A com probabilidade de 1 meio, seja B o complemento de A, V de G menos A, e retornamos a partição AB do grafo G. O algoritmo Max-Cut-Erdős é 0,5 aproximativo probabilístico. Como é que a gente prova isso? Seja X o peso do corte AB retornado pelo algoritmo. A esperança do X é justamente o somatório para cada aresta, do peso dessa aresta, vezes a probabilidade da aresta estar cruzando o corte. A probabilidade de uma aresta IJ estar cruzando o corte é que I esteja em A e J em B, ou I em B e J em A. 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto no primeiro caso, 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto no segundo caso, 1 quarto mais 1 quarto, 1 meio é a probabilidade da aresta estar cruzando o corte. 1 meio vezes esse somatório é a soma de todas as arestas, tirando 1 meio aqui do somatório, né? E o somatório de todas as arestas, é claro, é maior ou igual ao ótimo, já que as arestas têm peso não negativo. Então, nós obtemos aqui um fator de aproximação 0,5 aproximativo probabilístico, né? É possível obter uma desaleatorização desse algoritmo. Como é que faríamos? Começamos com o conjunto A igual a vazio, conjunto B igual a vazio, no final AB será uma partição do conjunto de vértices. Para cada vértice V do grafo G, nós observamos quem vale mais a pena, a esperança condicional, colocar o vértice V no conjunto A ou colocar o vértice V no conjunto B. Se for melhor colocar no A, colocamos em A, caso contrário, colocamos em B. E aqui essa função esperança condicional, está aqui a conta dela. Nós recebemos o grafo G, os pesos das arestas, o conjunto A e o conjunto B, que no final será a partição. A esperança condicional começa em 0. Para cada IJ pertencente ao conjunto de arestas do grafo G, nós observamos se o I pertence a A e o J pertence a B, quer dizer que a aresta IJ já está cruzando. Ou se o I pertence a B e o J pertence a A, quer dizer que a aresta IJ já está cruzando. Então, o peso da aresta IJ já é contado completamente. Tá? Se o I não pertence a A e o I não pertence a B, ou seja, o I não está definido, ou o J não está definido, ou ambos, né? Então, a aresta IJ, ela ainda pode estar cruzando ou não, e a probabilidade de um caso ou de outro é a metade. Então, a esperança condicional é contada só como metade do peso da aresta. Caso contrário, quer dizer que o I está em A e o J em A, ou seja, não está cruzando, então não será contado esse peso, ou o I está em B e o J está em B, e aí também não será contado. Então, ou é contado integralmente, se já está cruzando o corte, ou é contado só na metade, se ainda não está definido o I ou o J ou ambos, né? Pronto, essa é a conta da esperança condicional. Com isso, nós obtemos um algoritmo desaleatorizado, um algoritmo com um fator de aproximação 0,5 aproximativo e determinístico. Até 1995, esse era o melhor algoritmo aproximativo para o problema do Max-Cut. Vamos tentar, então, agora, nessa aula, melhorar o fator de aproximação 0,5. Para isso, vamos usar a programação quadrática inteira, ao invés de programação linear inteira. Como é que será essa formulação? Para cada vértice I do grafo, nós vamos usar um inteiro xi. Xi será 1 ou menos 1. 1 se o vértice I pertence a A, e menos 1 se o vértice I pertence ao conjunto B. O AB será a partição retornada, né? Perfeito. E como é que é
o modelo aqui de programação quadrática inteira, maximizar 1 meio vezes o somatório para cada aresta ij, wij, que é o peso da aresta ij, vezes 1 menos xi vezes xj, restrito a para cada aresta i do grafo, xi é 1 ou menos 1, 1 para estar em A, menos 1 para estar em B. Por que funciona bem isso? Porque se o I está em A e o J está em B, 1 vezes menos 1 será menos 1. 1 menos menos 1 vai dar 2, 2 sobre 1 meio vai dar 1. A aresta, o WJ está sendo contado integralmente, se estiver cruzando. Né? Se estiver na mesma partição, tiver A em A, XI em A, XJ, o I em A e o J em B, ou seja, XI e XJ igual a 1, vai ficar 1 vezes 1 menos 1. A aresta, o WJ não será contado. Se for menos 1 e menos 1, os dois em B, também dá 1 menos 1, dá 0, também não será contado. E por que é programação quadrática? Porque está x vezes x aqui, x ao quadrado, né? Pensando assim. Então, é quadrático, não é linear. Esse programa é claramente viável, basta tomar x igual a 1, coloca todos os vezes em A, não tem problema, é viável, já que a única restrição é essa, menos 1 ou 1. Claro que não vai ser o ótimo, mas é viável. E esse modelo obtém a solução exata, o ótimo, mas o problema é difícil. Vamos tentar fazer agora uma relaxação. Só que aqui vai ser uma relaxação não de arredondamento, mas uma relaxação vetorial. Tá? Aqui está a formulação de programação quadrática. Né? Cada vértice vai ter um inteiro xi ou xj, menos 1 ou menos 1, e xi vezes xi é igual a 1. Ou seja, xi é 1 ou menos 1. Perfeito. Na relaxação vetorial, ao invés de usarmos inteiro xi, vamos usar vetores de tamanho n e módulo 1. Vamos maximizar 1 meio, somatório ij, o conjunto de arestas, wj 1 menos, ao invés de xi vezes xj, vamos fazer aqui o vetor i vezes o vetor j, mas aqui é produto escalar, o produto interno, né? Vi vezes vj. E para cada vértice i, ao invés de x igual a 1, vamos fazer vi igual a 1. Aqui o produto escalar vi com o próprio vi é igual a 1. Isso quer dizer que o módulo, né, na norma euclidiana, o módulo do vértice do vetor vi é 1 para cada vértice i. Ok? Perfeito. Como é que a gente consegue observar que isso é uma relaxação? Cada solução da programação quadrática inteira, cada xi, nós podemos obter um vetor relacionado. Basta colocar o valor do inteiro, por exemplo, se for mais ou menos 1, colocamos mais ou menos 1 na primeira coordenada e 0 nas demais. Quando formos fazer o produto escalar de um vetor VI com um vetor VJ, só o primeiro coordenada que será multiplicado, na verdade, porque as demais são 0, né? Então, o valor vai dar 1 ou menos 1 no produto escalar. Tá? Então, ou seja, conseguimos observar que isso é, de fato, uma relaxação. Cada solução da programação quadrática inteira, nós podemos obter uma solução na relaxação vetorial. Mas, justamente, como aqui é uma relaxação vetorial, podem ter mais soluções, é uma solução relaxada e é um problema de maximização, ele vai obter um resultado maior ou igual ao ótimo, que é o não relaxado, né? Perfeito. Aqui algumas observações. O produto escalar, ou produto interno, para quem não lembra, né? VI vezes VJ é justamente o produto coordenada a coordenada, VIK vezes VJK, onde as coordenadas são N coordenadas, né? K igual a 1 até N, onde N é o número de vértices, é o tamanho do vetor, que é justamente VI1, VJ1 mais VI2, VJ2 até VIN, VJN. E a norma euclidiana, né? É o módulo aqui é a norma euclidiana, que é justamente a raiz quadrada da soma dos quadrados, VI1 ao quadrado mais VI2 ao quadrado, que é justamente o quadrado, né, a raiz quadrada do produto escalar de VI com ele mesmo, tá? Perfeito. Então, aqui está de novo a relaxação vetorial. Vamos tentar obter algum fator de aproximação interessante para ela. Primeiro, vamos mostrar qual é a relação da programação quadrática inteira com a relaxação vetorial para
para programação semi-definida, que é o que é sabido resolver, né? Perfeito, já vou falar sobre isso. Aqui na formulação relaxada, nós temos o quê? 1 meio somatório IJ percente A de G, WIJ, 1 menos VI VJ, tá? Nós queremos maximizar isso. Esse fator 1 meio vezes WIJ vezes 1, ele vai ficar constante para todas as arestas. Então, nós podemos ignorar isso e pensar que é um problema de minimização, onde nós queremos, ao invés de menos, né, vamos querer, ao invés de maximizar o menos, vamos querer minimizar o mais, WJ, VI, VJ. Esse fator que aparece aqui, né? WJ, VI, VJ. É a mesma ideia. Continua a mesma restrição, VI vezes VI igual a 1. Ou seja, o módulo dos vetores é igual a 1. Perfeito. Se ao invés de pensarmos em vetores VI e VJ, pensarmos em uma matriz Y, onde as linhas dessa matriz Y são os vetores VI, ou seja, V1 é a primeira linha de Y, V2 é a segunda linha de Y, V3 é a terceira linha de Y, e assim por diante. O que é VI vezes VJ? É justamente o Y vezes a sua transposta, olhando na posição IJ. Né? Quando fazemos o produto de uma matriz Y com sua transposta, vai dar exatamente a primeira linha, a linha I, vezes a coluna J, né, que na transposta vai ser a linha J. Então, a linha I vezes a linha J, ou seja, o vetor I vezes o vetor J, que é como queremos, vetor I vezes vetor J, é Y vezes a sua transposta na posição IJ. E VI vezes VI é justamente a diagonal principal de Y vezes a sua transposta. Tem que ser igual a 1. Ok? E podemos transformar isso, então já observamos como ver daqui para cá, como ver daqui para cá, agora como ver daqui para cá. O que é uma matriz semidefinida? Positiva semidefinida. É uma matriz X que pode ser escrito como uma matriz quadrada e sua transposta. Né? Uma matriz Y vezes a sua transposta. Então, nós queremos minimizar WJ vezes XIJ, ao invés de Y vezes YT, vamos substituir por X, onde XI, ou seja, W vezes WT, sua transposta II, é igual a 1. Existem algoritmos que, dado uma matriz X positiva semidefinida, nós conseguimos obter uma matriz Y, né? Tal que X é igual a Y vezes a sua transposta. E existem algoritmos também que resolvem problemas gerais com matriz positiva semidefinida. Ou seja, para resolver esse problema que nós queremos, o problema relaxado da programação quadrática, relaxação vetorial, nós podemos resolver esse problema para obter uma matriz X positiva semidefinida, né, satisfazendo aqui na diagonal principal é sempre 1. Obtendo o X, a matriz positiva semidefinida, nós conseguimos obter o Y, e obtendo o Y, olhando as suas linhas, nós obtemos os vetores que nos interessam. Ou seja, podemos resolver o problema de programação quadrática inteira, a relaxação vetorial, resolvendo um problema de programação semidefinida, obtendo uma matriz positiva semidefinida. Perfeito. Eu não vou entrar em detalhes como é que é feito isso, mas é importante saber que existem algoritmos que fazem isso, tá? Perfeito. Então, agora vamos ver o algoritmo Max-Cut-GW de Guemans e Williamson. Os mesmos autores, Guemans e Williamson, de novo, para um problema novo agora, o Max-Cut. Né? Então, de novo, aqui está a relaxação vetorial da programação quadrática inteira. Já vimos que é possível resolver usando programação semidefinida. O algoritmo será o seguinte, um algoritmo bem engenhoso, bem interessante. Seja V1 até Vn uma solução ótima da relaxação vetorial daqui da programação quadrática inteira, obtido usando algoritmos para resolver problemas de programação semidefinida. Então, seja V1 até Vn, os vetores obtidos. Tá? Perfeito. Seja agora S, chamamos aqui um algoritmo, que eu já vou explicar o que é, rand esfera N. Ele vai retornar um vetor aleatório de tamanho N, ou seja, com N coordenadas, né? E módulo 1, norma euclidiana 1, ok? Então, nós retornamos um vetor aleatório em cima da esfera, né, de raio 1, n-dimensional, tá? Ele retorna um vetor em cima dessa esfera,
por isso que é rand esfera, um vetor aleatório de tamanho n módulo 1. Não é difícil imaginar como obter um algoritmo desse, tá? Perfeito. Vamos já assumir que existe esse algoritmo. Não vou entrar em detalhes de como obtê-lo, mas não é muito difícil ver que é possível fazer isso. Ok, seja A igual ao conjunto de vértices, os vértices está o quê? S, que é esse vetor aleatório, vezes o vetor I é maior do que zero. E B, se for menor ou igual a zero, ou seja, B é o complemento de A. Retornamos A e B. Ou seja, cada vértice do grafo vai ter associado um vetor, né? Um vetor de tamanho n dimensional, né? E nós vamos pegar esse vetor, fazer o produto escalar com um vetor aleatório de módulo 1, de também tamanho n dimensional. Fazemos o produto escalar desses dois vetores, o aleatório e o referente ao vértice I. Se for maior do que zero, ele vai para o conjunto A. Se não, ele vai para o conjunto B. O que quer dizer o produto escalar ser maior do que zero? Quando nós pegamos o VI, né, o vetor I, nós podemos imaginar que nós dividimos o espaço n-dimensional em dois. Então, vamos ter o semi-espaço dos vetores S, que o produto escalar dá maior do que zero, ou seja, basicamente a projeção do vetor S sobre o vetor VI, sobre a reta do VI, ele é positivo, né? A projeção está no mesmo sentido do VI, ou no conjunto B, quando a projeção está no lado negativo. É o produto escalar, né? Lembrando aqui rapidamente, para quem não lembra bem, VI vezes VJ, o produto escalar de dois valores, né? Dois vetores, é o módulo de VI vezes o módulo de VJ vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, tá? Isso aqui é algo bem básico, tá? Então, se o ângulo entre eles for menor do que 90, por exemplo, entre menos 90 e mais 90, por exemplo, né? Então, esse valor aqui vai ser positivo, tá? VI vezes VJ vai ser maior do que zero. Tá? Caso contrário, vai ser menor ou igual a zero. Perfeito. Então, o algoritmo é esse. A partir do vetor S aleatório, nós dividimos, né, aqueles vetores que estão do mesmo lado do S, no mesmo semi-espaço do S, né, vão para o conjunto A. Aqueles que estão ao contrário do vetor S aleatório vão para o conjunto B. É basicamente isso, tá? Perfeito. Então, um lema importante, bem interessante, é o seguinte: a probabilidade da aresta IJ, retornada por esse algoritmo, MaxCut GW, né, a probabilidade dessa aresta estar no corte é igual a arco cosseno de VI vezes VJ dividido por π. Veja, como os vetores aqui, eles têm módulo 1, VI é 1. Esse módulo VJ é 1. Então, o cosseno do ângulo entre os dois elementos, entre os dois vetores, vai ser justamente o produto escalar. Então, o arco cosseno de VI vezes VJ é justamente o arco cosseno do ângulo entre eles. É o ângulo entre eles, né, entre o VI e VJ, dividido por π. Tá? Tudo bem. Por que que isso vale? Né? Então, vamos ver isso agora. Isso aqui é bem intuitivo. Tá. Prova. A probabilidade da aresta IJ pertencer ao corte, GAB é o corte entre A e B, retornado por esse algoritmo. Né? É a probabilidade de SVI ser maior do que zero e SVJ ser menor ou igual a zero, ou seja, o I está em A e o J está em B, ou a probabilidade de SVI menor ou igual a zero, ou seja, o I está em B, e SVJ maior do que zero, o J está em A. É justamente isso, a probabilidade da aresta estar no corte AB. Né? Perfeito. Qual é a probabilidade do SVI ser maior do que zero e SVJ ser menor ou igual a zero? Bem, para ter mais intuição sobre isso, vamos ver essa figurinha aqui. Dá para entender um pouco melhor. Né? Aqui, por exemplo, o vetor I, vetor VI, o vetor VJ. Vamos olhar aqui como sendo uma planificação da esfera n-dimensional. Né? Então, aqui está o ângulo entre eles. Qual é a probabilidade deles estarem em conjuntos diferentes? Um está no A e o outro está no B. Né? Por exemplo, se o vetor S está aqui, a projeção do S em I
é positiva e no J também é positiva. Então, os dois estão no A, né? Se tiver aqui, a mesma coisa, os dois estão no A. Se o vetor S cair aqui, por exemplo, né, a projeção aqui no J é negativa e a projeção aqui no I também é negativa, os dois estão no B. Então, quando é que eles estão separados? É quando estão nessa região verde, né? Aqui na projeção, no I ele deu positivo e aqui no J deu negativo. Ou seja, o I cai no A e o J cai no B. Ou, se tiver aqui, por exemplo, o vetor S cair aqui nessa região, no J deu positivo, ou seja, o J está em A, e o I deu negativo, a projeção, o I está em B. Aqui, o I está em A e o J em B. Aqui, o I está em B, o J está em A. Né? E que região é essa? Aqui é uma região de 90 graus com esse vetor e aqui 90 graus com esse vetor. Então, ou seja, essa fatia aqui tem o mesmo ângulo entre os dois vetores, θ e j. E aqui também θ e j. Tá? Agora, imaginando sem ser a planificação, nós temos que imaginar, faz um hiperplano aqui para cima bem grande, né? Um corte aqui da esfera, nós vamos ter um corte como esse aqui. O fato é que, de um jeito ou de outro, nós vamos ter aqui a probabilidade de I estar em A e J estar em B é θ sobre 2π. E de I estar em B e J estar em A é θ sobre 2π. Somando os dois casos, nós vamos ter θ sobre 2π, tá? Ok? Θ sobre 2π é o primeiro, θ mais θ sobre 2π é o segundo caso, né? Esse aqui é θ sobre 2π, esse aqui θ sobre 2π. Somando os dois, fica θ sobre π. E o θ, justamente eu acabei de explicar, arco cosseno de VI vezes VJ, já que os módulos dos vetores são iguais a 1. Ok? Então vai ficar θ IJ sobre π, que é o arco cosseno de VI vezes VJ, sobre π. Ok, perfeito. Agora vamos provar que esse algoritmo MaxCut GW tem fator de aproximação 0,87856 aproximativo probabilístico. Ok, como é que é a prova? Seja x o valor retornado pelo algoritmo, do corte aqui, MaxCut GW, seja E o conjunto de arestas. Esperança de x é exatamente igual ao somatório em todas as arestas do peso da aresta WJ, né, peso aresta IJ, WJ, vezes a probabilidade de estar passando. E a probabilidade nós acabamos de ver que é 1 sobre π vezes o arco cosseno de VI vezes VJ, né, onde VI e VJ são os vetores retornados aqui pela programação, pela relaxação vetorial da programação quadrática, que pode ser resolvido com programação semidefinida, né? O interessante aqui é conseguir um limite inferior para esse 1 sobre π arco cosseno de VI VJ, que é maior ou igual a alfa sobre 2, 1 menos VI vezes VJ. Então, já vou explicar sobre isso. Onde o alfa é exatamente esse valor aqui, 0,87856, tá? Perfeito. Então, tirando esse alfa, eu já vou explicar essa parte, que é a parte um pouco mais delicada da prova. Tirando o alfa do somatório, e o alfa é esse valor, tá? Tirando o alfa do somatório, nós vamos ter exatamente a conta aqui, ó, da programação quadrática, né? Que é exatamente o que? 1 meio vezes o somatório, vai ser alfa vezes, ó, 1 meio, somatório, W e J, tá aqui o WJ multiplicando, 1 menos V e VJ, tá aqui, 1 menos V e VJ. Então, vai ser maior ou igual a alfa vezes o ótimo, tá? Perfeito. Então, está provado, faltando explicar só esse detalhe aqui, que é alfa vezes o ótimo, onde o alfa é esse valor, 0,87856. Tá bom. E o interessante aqui, para provar essa parte, é um pouco de cálculo, né? Nós queremos achar o menor valor alfa, tá o quê? Ó, aqui está 1 menos VI VJ, então vamos pensar isso aqui num número real qualquer, VI vezes VJ, aqui VI vezes VJ também, um número real qualquer, vamos chamar de x. Aqui vai ser arco cosseno de x sobre π. Está aqui, arco cosseno de x sobre π
Aqui o 2 está embaixo, vamos passar para lá multiplicando o 2 lá em cima, e o 1 menos x que está aqui em cima, multiplicando, 1 menos x passa para cá, dividindo, quer dizer, né? E o x, que é justamente aqui o resultado desse produto escalar, só pode ser 1, vai de menos 1 a 1. Perfeito. Como nós queremos um limite inferior aqui, né, esse maior ou igual, nós vamos tentar achar o menor alfa que satisfaz isso, né? E olhando de outro modo, trocando o arco cosseno de x por θ, né, e o x por cosseno de θ, o θ varia de 0 a π, né? Já que os valores aqui vão de menos 1 a 1, aqui vai de 0 a π. Perfeito. Agora, um pouco de cálculo, tem que pensar aqui um pouco nessas, fazer uns gráficos aqui, né? Aqui eu usei o Desmos Calculator. Aqui, por exemplo, essa função em vermelha é justamente aquela segunda que eu coloquei, 2θ sobre π, 1 menos cosseno de θ, dá essa curva vermelha aqui. O ponto mínimo, né, indo de 0 até π, é 0,87856. Colocando aqui a outra curva, que é a mesma ideia, né, 2a cosseno de x sobre π, 1 menos x, essa curva vermelha, o ponto mínimo aqui dá esse daqui, que também é o mesmo valor, alfa igual a 0,87856, mesmo valor desses dois, né? Agora, colocando de outro modo, colocando aqui essa função, né? Deixa eu tirar aqui os riscos. Essa função 1 sobre π, arco cosseno v e vj, 1 sobre π, arco cosseno de x, está aqui, 1 sobre π, arco cosseno de x, essa função em azul aqui, né? E colocando essa outra função 1 meio, 1 menos vj, vezes alfa, né? O alfa sendo já o valor que eu quero, ele bate sempre menor ou igual. Essa função, essa aqui, essa reta azul, tá? Bate sempre menor aqui. Perfeito? Então, provado aqui o teorema. Ele é um algoritmo de fator de aproximação 0,87856. Ok, conclusão que temos aqui do MaxCut é que temos um algoritmo 0,5 aproximativo, é o Erdős desaleatorizado. Temos uma melhoria usando aqui programação semi-definida, 878 aproximativo, probabilístico, o MaxCut GW. É possível desaleatorizá-lo, foi obtido por esses dois outros autores, né? É uma desaleatorização mais complicada, e esse algoritmo, ele é de fato 0,87856, não dá para ser melhorado, foi provado em 1996. É isso.